Olá, integradores, tudo bem? Nós chegamos a mais um vídeo da nossa série Detalhando o Mercado Solar. E este é o quarto vídeo que nós postamos dessa série. Aí você pode estar se perguntando, Brenda, o quarto, mas onde é que estão os outros? Eu perdi. Não se preocupe, eu tenho algumas dicas para você. Primeira dica, se inscreva no nosso canal do YouTube para você não perder mais os outros vídeos. E a segunda dica a gente criou uma playlist específica para esse tipo de conteúdo, detalhando o mercado solar. Então, se você acessar o nosso canal do YouTube, Atnos Import, você vai ver lá que tem uma playlist só com esse tipo de conteúdo para que você possa acompanhar todos os vídeos em sequência e não perca nada. Então, corre lá que dá tempo ainda de assistir os vídeos antigos que nós já postamos. E interage com a gente, tem bastante gente comentando, curtindo. Interage lá também, nós queremos saber as suas dúvidas, se você está gostando desse tipo de conteúdo, então não deixa de interagir com a nossa equipe. E o vídeo de hoje, ele vai falar sobre um ponto bem importante. Tem muita gente que procura a Atnos, a nossa equipe de vendas, falando assim, Brenda, eu tenho aqui um orçamento para vocês baterem o preço. E aí, nem sempre a gente consegue bater o preço, mas para poder fazer essa análise, eu sempre peço assim, me manda um orçamento que você já tem. E aí, sabe aquele momento que você não está comparando as mesmas coisas? Parece que você está comparando uva com banana, que as coisas não são iguais? Pois é, e muitas vezes esses fatores que diferenciam o orçamento e diferenciam o porquê um está um pouquinho mais caro em relação ao outro, estão relacionados aos inversores. E hoje nós vamos falar de alguns pontos, algumas características que fazem alguns inversores serem melhores do que os outros e, consequentemente, um pouquinho mais caro do que os outros. Então, vem comigo! Muito bem, se tratando de inversores, a gente sempre fala aqui, falou nos outros vídeos, que é importante você analisar o datasheet como um todo para que você tenha uma visão geral do produto. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui que, se eu fosse comprar hoje um sistema solar e analisasse ele a fundo, olhasse para o inversor, eu ia observar esses pontos principalmente para decidir qual inversor seria o melhor para o meu sistema solar, para a minha casa, para a minha residência, para o meu comércio. E esses pontos também influenciam no valor do produto, consequentemente. O primeiro ponto, ele é chamado de MPPT. Então, a quantidade de MPPTs que aquele inversor possui. O que isso significa? A quantidade de MPPTs é a quantidade de possibilidades diferentes que você vai ter para fazer a instalação no teu comércio, na tua residência, na tua usina de solo. E é a forma, basicamente, como você vai distribuir as placas. Então, se você tem uma casa que tem muitos telhados, os telhados são quebrados, cada telhado que você colocar a placa, uma placa, duas placas, três placas e assim por diante, você vai precisar conectar em um MPPT do inversor. Agora, se o inversor ele tem poucos MPPTs, tem um MPPT, dois MPPTs, então você já parte do princípio que você vai ter uma ou duas possibilidades de instalação. Deu para entender? De posicionamento das placas. Então, a quantidade de MPPTs influencia nas possibilidades de instalação. Então, quanto mais MPPTs o inversor tem, mais possibilidades você vai ter também. E quanto mais MPPTs tem o inversor, isso pode influenciar no tanto que esse inversor é mais caro em relação ao outro. Deu para entender? O segundo ponto é o overload dos inversores. Nós já falamos sobre overload num outro vídeo, no vídeo passado. E o overload é a capacidade além da capacidade nominal que o inversor te permite ir. Então, eu vou dar um exemplo para você. A gente tem aqui 3 inversores de 60K de potência. Então, o overload dele é o quanto a mais do que 60K o inversor te permite ir. Isso vai te dar possibilidade de colocar algumas placas a mais em relação a outros inversores. Então, vamos lá, um exemplo. Eu tenho um inversor de 60K que ele tem 30% de overload. Eu tenho outro inversor de 60K que ele tem 70% de overload. Então, esse inversor de 70% de overload, ele te dá mais capacidade, uma quantidade maior de placas você pode colocar nele. Então, o overload é um outro ponto decisivo para você escolher o seu inversor. E, consequentemente, isso influencia no preço desse produto. O próximo ponto é a tensão de partida. Aqui nós temos 3 inversores parrudos, que a gente chama, que são inversores maiores.
Talvez para esses inversores aqui, a tensão de partida não seja tão importante. Mas agora vamos colocar no outro cenário. Você tem uma residência, uma casa que vai utilizar um inversor não tão grande, um inversor menor, e você mora numa região de vale, como por exemplo nós aqui, onde a Atmos está localizada, que é Rio do Sul. Nós estamos no Alto Vale do Itajaí. Aliás, Rio do Sul é a capital do Alto Vale do Itajaí. Aqui, como o nome já diz, é uma região de vale. O sol demora a nascer, demora a aparecer. Então fica aquelas nuvens ali cobrindo o sol, ele não aparece. Ele vai aparecer lá por volta das 10 horas no inverno, 10h30. E aí, você vai ficar todo esse período sem gerar energia, esperando o sol aparecer? A tensão de partida, ela influencia em quão rápido o seu inversor ele vai iniciar, vai dar partida pela manhã e o quão tarde ele vai desligar no período da noite, ok? Então, quanto mais baixa a tensão de partida, quer dizer que o seu inversor ele vai iniciar com menos radiação solar ou com uma menor quantidade de placas relacionadas ao sistema solar. Então, a tensão de partida é um outro ponto muito importante. Quanto mais baixa a tensão de partida, mais rápido o seu inversor começa a trabalhar. E por fim, os outros dois pontos que eu analisaria para escolher um inversor e que também influenciam no preço é tempo de garantia e forma de garantia. Então, se você compra, por exemplo, um inversor que a garantia dele é de 2 anos com o fabricante, muito possivelmente esse inversor ele vai custar mais barato do que um inversor que a garantia é de 10 anos com o fabricante. Então, a forma como você solicita a garantia e o tempo de garantia também influenciam no preço. Então, você entende que no momento de comparar orçamentos, você precisa comparar coisas iguais para determinar se o preço está parecido ou não. Deu para entender? Porque se a gente comparar coisas muito diferentes, a gente está levando em consideração só preço e não a qualidade do produto. Agora eu vou te dar exemplos práticos com esses 3 inversores que nós temos aqui, para que você consiga tangibilizar isso que eu estou falando. Como nós falamos em outros vídeos, a nossa intenção aqui não é falar sobre marca ou fabricante especificamente, né? Falar bem de um, falar mal de outro, porque nós somos uma distribuidora e como vocês bem sabem, nós vendemos mais de uma marca, né? Então não faz sentido aqui a gente ficar expondo qualidades ou defeitos de alguma marca em específico. A minha intenção com esse vídeo é te ajudar a criar uma análise técnica sobre o produto e você como integrador saber o que você está comprando e o preço que você está pagando por aquilo que você está comprando e você como cliente final também entender o produto que você está comprando. Muitas vezes você recebe várias propostas, uma mais cara, uma mais barata e você quer entender o porquê da diferença do preço, então esse vídeo é para você. Por isso que aqui eu tenho 3 inversores de diferentes marcas, DIE, T-Energy e Goodwi, todos eles de 60K, mas aleatoriamente eu vou falar sobre inversor A, inversor B e inversor C. Você não sabe se o inversor C é da Goodwi, da DIE ou da IT. Eu vou falar aqui aleatoriamente sobre A, B e C. E aí fica aí o trabalho de casa para você analisar os datasheets desses inversores e aí você vai chegar à conclusão de quais eu estou falando. Mas que nem eu comentei aqui, isso não é para gerar intriga entre marca e fabricante, mas é para que você consiga na sua casa fazer a análise do teu datasheet, do datasheet que você tem em mãos, para analisar o produto que você está comprando, ok? Muito bem, eu separei aqui uma colinha para facilitar para mim também, e eu tenho aqui características dos inversores A, B e C, e aí a gente vai fazer um comparativo entre eles agora. Vamos lá, para o primeiro ponto que eu comentei anteriormente. O meu inversor A, ele tem 4 MPPTs, então dentre as possibilidades de você direcionar as placas, você tem 4 possibilidades, você tem 4 MPPTs. Vamos partir desse pressuposto, né? Olhando para a característica geral. O inversor B, diferente do inversor A, ele tem 6 MPPTs. O inversor C, ele também tem 4 MPPTs. Então a gente tem inversor A e C iguais e o B se destacando nesse ponto, porque ele te dá mais possibilidades. Vamos para o segundo fator, o overload, que também é conhecido como sobredimensionamento, que é aquela capacidade além da capacidade nominal do inversor de colocar placas, ou enfim, da capacidade do inversor, né? Vamos lá, o meu inversor A, ele tem 30% de overload. Da onde que eu tirei essas informações? Do datasheet. O meu inversor B, ele tem 100% de overload.
E o inversor C, ele tem 37,5% de overload. Então, todos os inversores, eles são de 60K, mas o inversor A, além do 60, ele permite 30% a mais, o inversor B, 100% a mais, e o inversor C, 37,5% a mais. Desse modo, dessa forma, o inversor B, ele está se destacando também. Então, ele já se destacou por 2 pontos, por ter mais MPPTs e pela capacidade, né, pelo overload dele. Vamos para o terceiro ponto, da tensão de partida. Lembra que eu comentei? O inversor começa a trabalhar mais cedo, desliga mais tarde, precisa de menos radiação para trabalhar. São algumas características da tensão de partida, né? O meu inversor A, ele tem 250 volts de tensão de partida. Então, ele precisa disso para começar a trabalhar. O meu inversor B, diferentemente, ele tem 50 volts de tensão de partida. E o inversor C, 210 volts de tensão de partida. O inversor B continua se destacando. Claramente, até agora, ele tem todos os pontos em questão de superioridade em relação aos outros. Vamos lá. Tempo de garantia. O inversor A, aqui desse exemplo, ele dá 10 anos de garantia. O inversor B também dá 10 anos de garantia. Já o inversor C, ele dá 5 anos de garantia. Opa, a gente tem aqui características similares no inversor A e B, e o C já fica perdendo um pouquinho. O último ponto é a forma de garantia. Tanto o inversor A, quanto o inversor B, quanto o inversor C, todos eles a garantia é tratada direto com o fabricante. Então a gente não tem uma diferenciação em forma de garantia nas 3 marcas aqui, nos 3 exemplos, inversor A, B e C, ok? Quando a gente olha para esses 3 exemplos, claramente a gente vê que o inversor B, ele se sobressai em relação ao inversor A e em relação ao inversor C. Dessa maneira, eu quero resgatar com você aquela motivação inicial do vídeo, sabe? Vem o integrador pedindo para bater o preço de um orçamento. Então vamos lá. O integrador, ele chega para a equipe de vendas da Atnus e ele fala assim, eu quero um orçamento com tantas placas, um inversor de 60K, estrutura de solo, enfim, né? Ele pede o orçamento dele lá para a equipe de vendas da Atnus. A equipe de vendas da Atnus vai ofertar o que ela tem de melhor em casa, que é o inversor B. Nem sempre esse vai ser o orçamento mais barato, mas a equipe da Atnus vai ofertar o que tem de melhor em casa. A equipe da Atnus te mandou um orçamento com o inversor B. Aí o integrador, ele volta e fala assim, mas Brenda, lá no meu concorrente eu consegui um orçamento que tem as mesmas características, tem a mesma quantidade de placas, o inversor também é de 60K, a estrutura também é de solo, mas o valor está ficando mais em conta. E aí, você consegue bater o preço? Aí eu, como vendedor, eu vou falar o quê? Me manda o orçamento que você tem aí, eu quero comparar os produtos. E aí, quando eu olho para o orçamento, eu vejo que no orçamento do concorrente, ele está utilizando o inversor A do exemplo, e eu estou utilizando o inversor B do exemplo. Lembra que a gente viu que o inversor B, ele se sobressai, ele é melhor? E aí, como é que fica? Não dá para bater o preço, né? Porque a gente está entregando um produto de qualidade melhor também. Nesse caso, nós temos 2 opções. A primeira opção é explicar para o integrador, o preço está diferente porque no orçamento que a Atnus está te oferecendo, você tem um produto de qualidade melhor. Por isso, aquilo, aquele outro, ele se destaca por esses pontos. E a opção B é falar para o integrador assim, olha, eu te expliquei, né, que esse orçamento está com característica melhor, mesmo assim você quer fechar por preço, então calma aí, eu também tenho esse inversor, o inversor A. Deixa eu trocar aqui no meu orçamento, vou trocar pelo inversor A também. Trocando o concorrente com o inversor A e eu com o inversor A, aí o integrador pode fazer uma comparação justa de preço. Porque daí é como se ele estivesse comparando uva com uva, dá para entender? O mesmo produto? Não é como se ele estivesse comparando, sei lá, uva com banana, entende? Então, quando eu tenho o mesmo produto da mesma marca e com as mesmas características, é justo fazer um comparativo de preço, porque a gente está olhando para a mesma coisa. Agora, quando eu tenho coisas diferentes, nem sempre dá para a gente bater o preço, porque em alguns casos a gente está entregando um produto com uma qualidade muito superior e aí não vem só ao caso o preço que está sendo colocado daquele orçamento. E isso é importante, integrador, para que você entenda o lado da distribuidora, né? Para que você também consiga fazer uma análise técnica do produto, mas é importante também para você como consumidor final. Lembra que essa série, ela detalha o mercado solar.
Então, às vezes, você recebeu aí na sua casa duas propostas, dois integradores te entregaram, né, propostas com preços diferentes. Ah, eu estou colocando aqui na minha casa 12 placas, um inversor de 5K monofásico e a estrutura é cerâmica. Por que que o integrador A está com preço mais caro que o integrador B? Porque talvez esse inversor de 5K que está na proposta se sobressai. E aí você precisa fazer essa análise mais técnica, sabe? Se você não tem o datasheet em mãos ou não quer perder tempo analisando o datasheet, você pode pegar esses pontos que eu comentei aqui no vídeo e questionar para o integrador que está fazendo a proposta para você, de modo que ele te mostre que o inversor dele realmente é melhor do que o do concorrente. E assim você tem insumo para poder decidir com qual proposta fechar, mas principalmente entenda o preço que você está pagando por cada produto. Eu espero que esse vídeo, assim como os demais, tenha esclarecido as suas dúvidas e que você entenda que nem sempre preço está relacionado à qualidade. Não quer dizer que o inversor, por ele ter uma qualidade superior, ele tem que ser muito mais caro. Então você tem que colocar os pontos aí na balança e conseguir fazer a análise. Mas a nossa intenção aqui é que com esse vídeo você busque e crie, né, a consciência de analisar sempre o que você está comprando a fundo, de maneira que você possa conscientemente decidir que o produto que você está comprando vale o preço que você está pagando. Então eu espero que tenha te ajudado esse vídeo e quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a nos seguir no Instagram também, @atilusimport, para ficar por dentro de todos os conteúdos e não perder nada, tá bom? Até mais, até o nosso próximo vídeo da série Detalhando o Mercado Solar.